A 92 FM apresenta o documentário Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta, com Matheus Mastella e Luciano Fernandes. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vencer Exucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Um forte abraço a você que nos acompanha, muito boa noite, estamos chegando, galera do Tigre, para o 7º episódio, acredite se quiser, 7º episódio do Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do nosso Criciúma Esporte Clube, eu e o Luciano Fernandes. E aí, meu querido, um abraço, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Tudo certinho? Boa noite, Mastelinha, meu querido, olha só, tudo bem, graças a Deus, bastante feliz, 7º episódio, Mastela. 7º episódio. Foi contada a história, hein? É, foi contada a história, hein? Mastela, foi contado muita história. Chegamos no meu ano. Chegamos no meu ano. Que isso, cara. Não podia contar? Com respeito, né? Que isso. Ó, então chegamos no ano do Luciano Fernandes. Que ano é teu ano, Luciano? É preto, amarelo e branco ou coração? Que barbaridade, né? Vamos recapitular a volta aqui. Não é o transtornado aqui, Marcelo. Não, pois é, cara. Incorporei o transtornados aqui, né? Que loucura, né? Mas chegamos no teu ano, então. Chegamos no meu ano. Chegamos no teu ano, que é o ano de? 1986. 1986. Sabe que a pergunta que mais me faz é quando é que vocês vão começar a falar do Criciúma preto, amarelo e branco? É a partir de agora, mas a gente já vai voltar um pouquinho daqui a pouco, né? Porque o entrevistado da sequência nos permite isso, né? Isso. Na verdade, a gente vai só recapitular, porque semana passada a gente fez aquele programa especial sobre camisas, né? Foi espetacular, cara. E a gente falou rapidinho da mudança do nome. Então a gente só vai dar uma recapitulada na mudança do nome de novo, né? Entrevistar uma pessoa que participou, a gente já conversou até antes com outros que participaram dessa mudança, mas uma que participou ativamente da mudança do nome, né? Um ex-jogador, um ex-atleta. Então, que jogou também com o Criciúma Tricolor, então muita história esse atleta tem com a gente aí. Cara, a gente não vai nem perder tempo, porque tem muita informação. O 7º episódio do Dugas de Alma, Garra e Coração tá no ar. E aí, Lu, nós estamos agora em 1983, 4, 5, 6. Uma recapitulada aí, por favor, enquanto a gente já vai, na sequência, colocar o nosso convidado especial na linha. Então, Mastella, quando o Criciúma mudou de nome lá o Criciúma voltou em 77 como comerciário, né? Em 78 teve a mudança o Angeloni teve a sacada de mudar o nome para Criciúma Esporte Clube, porém jogamos 6 anos como o nome de Criciúma Esporte Clube, mas as cores ainda não agradavam 100% da torcida, né? Porque ainda jogava de azul e branco. E o destino quis que o Antenor Angeloni de novo estivesse na presidência do Criciúma e ele conduzisse a transição, né, e a mudança das cores do Criciúma Esporte Clube de azul e branco para o tricolor, que é o amarelo, branco e preto. Isso aconteceu em 84. Em 83 o Criciúma disputou o Catarinense ainda como azul, né? Em 84 ele veio a jogar o jogo o primeiro jogo, né? Foi de forma amistosa contra o Marcílio Dias, já de amarelo, branco e preto, né? Duas informações importantes nessa, né? As escolhas, né? Por que das escolhas, né? Das cores, né? Então, só para lembrar, o amarelo era para as riquezas da região, né? Que estava uma cidade emergente, Criciúma, né? O preto, carvão, obviamente. E o branco era a cor predominante da região. Para unir todos os times. Para unir todos os times. E, cara, vamos desenhar logo, vamos fazer que tipo de logo que vai ter, como é que vai fazer o logo. Eles pegaram emprestado, né? Vamos dizer assim, da gestão do atual prefeito de Criciúma. Ele tinha mandado fazer o Altair Guide. Sim. Com o secretário de obras na época, o seu Zé Augusto Wilson, mandaram fazer com um arquiteto de Curitiba, até por sinal, esse símbolo do Criciúma que seria representando as 4 etnias. Semana passada, Dailton trouxe uma outra versão, né? Lembra? Do sol, né? Do raios solares e tal. E comprovou pelo irmão do arquiteto, até mandei pra ti
A história do irmão do arquiteto, né? Aquilo dali é loucura, né? Porém, um símbolo que era para ser provisório do Criciúma agradou e tá aí até hoje. Então, na verdade, o nosso símbolo foi de forma emprestada da prefeitura e tá aí até hoje. Então, o Criciúma jogou o primeiro jogo. Desculpa, eu falei Marcelo Dias, né? Na verdade, foi contra o Joinville no dia 13 de maio de 84, foi no aniversário de 37 anos. Já para mudança, para comemorar e fazer tudo uma coisa só. Então, o Criciúma empatou esse jogo de 2-2. E o curioso desse jogo, né, Marcelo, que o Criciúma saiu perdendo de 1-0, gol contra, do Galvão. Esse cara, ele era um ex-jogador do Jack jogando pro Criciúma, então. Assim a gente já vê, né? O Criciúma troca de uniforme, ou inaugura não sei o quê, ou lança qualquer coisa, sempre tem uma assina, né? Sempre tem uma assina. Aí começou fazendo gol contra. E o Galvão, que era um ex-jogador do Jack, jogando pelo Criciúma, fez o gol. Eu imagino, Lu, na época assim, ó, porque o Criciúma já contou aqui que passou aquela fase braba com o Joinville, né? Sim. Trouxemos um cara de Joinville que vai arrebentar. E 83, aí o cara pega e faz gol contra. Não, 84. É 84, desculpa. Aí tem coisa, hein? O cara vem de Joinville pra cá e faz gol contra. Daí o Galvão, né, quis o destino que ele empatasse o jogo de 2-2 no final depois ali. Então, ele empatou ainda? Ele empatou. O Criciúma empatou 2-2 com o gol do Galvão. Ele fez 2 gols esse jogo, um só que um contra e um a favor. O Criciúma jogou com Paulo Goulart no gol, Galvão, Larry, Rude, Colonete, Eduardo, 13, Barbieri, Carlos Alberto, Zé Carlos Paulista e Jorge Veras. Jorge Veras, estamos em contato aí também pra gente bater um papo, tentar bater um papo com ele, né? Cara, vamos bater um papo com ele com certeza. Ele foi, nessa era tricolor, nosso primeiro grande ídolo aí, na era tricolor, né? Mas a gente vai dar uma pausa rápida, Luciano, por favor, porque o nosso convidado, cara importante também... Já tá na linha. Nossa. O Sandrini, um cara espetacular, participou desse primeiro Criciúma Azul, enfim, e ele tem compromisso daqui a pouco, então a gente antecipa essa história, a gente dá uma mudadinha no roteiro, e eu quero agradecer já o Sandrini aí, que está falando conosco aqui no Dugas de Alma e Garra e Coração, na 92 FM, eu e Luciano Fernandes, nos ouve bem, Sandrini? Um abraço, boa noite. Boa noite, prazer estar falando aí com a 92, né? Pessoal que gosta do esporte, divulga o esporte e a gente está tentando colaborar aqui no que for possível. Show de bola. O Sandrini é um cara importante também nessa transição do Criciúma, de cores, de camisa, é um cara também que tem história, né? Tem identidade com a gente, né? Tem muita. Ô Sandrini, deixa eu te fazer começando já com uma pergunta. Boa noite, Luciano conversando aqui. Não faz polêmica, hein? Não, sem polêmica não. Não tem. Com ídolo a gente não tem polêmica, né? Ô Sandrini, me corrija se eu estiver enganado, você estava na base do Criciúma nessa transição do azul pro tricolor, né? E tu estreou já no segundo jogo no Criciúma contra o Marcílio, isso? Bom, eu cheguei em 80 no Criciúma, era Criciúma e azul, certo? Certo. Tá, e em 83 eu fiz a minha estreia lá contra o Joinville, ainda camisa azul e Criciúma. Depois, em 84, com a estreia do Paulo Goulart, Joinville 2, Criciúma 2, foi inaugurada a camisa amarela, preta e branca, né? Perfeito. E não... Alô, Sandrini? Alô? Não, estamos ouvindo bem. Aí inaugurou... Tu lembra de alguns detalhes importantes? Como é que foi a questão da festa, enfim, como é que tava? Tava chovendo, não tava chovendo? Como é que foi esse clima aí do dia da inauguração que eternizou, né? Como disse o Luciano, uniu os times aqui da nossa região, da nossa cidade. Tu lembra Exatamente. Detalhes, alguma coisa desse dia da mudança de cores aí que eternizou o nosso Criciúma? Bom, era um dia muito bonito, tá? Era um dia que eu me lembro, um dia ensolarado, campo cheio, era Joinville e Criciúma, sempre foi, né? Mesmo que o Joinville em baixa hoje, mas sempre vai ser um grande clássico do futebol catarinense. E na oportunidade, eu estava no banco de reservas, tá? Porque até então foi contratado o Paulo Goulart, né? O Paulo Goulart veio do Fluminense, enfim. Mas realmente foi uma grande festa. Eu me lembro que o Lacombe, né, que era um dos grandes líderes dessa mudança de nome, cores de camisa, e como tu falou, uniu, né,
as torcidas do Ouro Preto, Metropol, enfim, todas os antigos times, né, que tinham ali na região. No começo até não pegou muito bem, mas depois o pessoal foi acostumando e hoje é Tigre, Tigre, Tigre. Não pegou muito bem? Que história é essa, rapaz? O pessoal na Tava época, desconfiado? né? Não, que quem era Ouro Preto era Ouro Preto, quem era Metropol era Metropol. Mas a ideia foi fazer o amarelo e preto, né, as cores, vamos dizer, as cores neutras, né, para que agradasse a todo mundo. Mas hoje, né, hoje é só festa. Hoje é só festa, né? Importante aí esse passo, essa união, Sandrine. Pode falar, Sandrine. Eu tive a oportunidade de jogar com a camisa azul, com o Hugo, né, goleiro, o Ayrton, era tempo da camisa azul, o Lorival, Serrano, o Vicente, né, zagueiro do Grêmio, o próprio Tarcísio, né, em 85 vestiu a camisa azul do Grêmio. Então tem uma história bem legal. Ô Sandrine, você falou que chegou em 83 aqui, tava em 86 também no título do estadual, né? Tava 86, né? Na verdade, em 86 eu joguei apenas 3 partidas. Porque eu sempre falo que eu fiquei no banco de um dos melhores ou do melhor goleiro que passou no Criciúma até hoje, chamado Luiz Henrique. E um grande amigo, tá? O Sandrine, segundo meu time na rede, em 86, jogou com o Ercílio, 2-0. Exatamente. Ercílio, e depois Ferroviária e Criciúma, 1-1. Não. Ferroviária e Criciúma. Foram 2, 3 partidas, né? A do Ercílio eu não posso esquecer, porque nesse 2-0 eu joguei porque o Luiz teve que viajar, né? E na oportunidade o Criciúma ganhou 2-0 e numa defesa que eu fiz, o ponteiro Marcos Batista da equipe do Ercílio Luz acabou invadindo a área, eu fui, né, pelos pés dele pegar a bola, né? E ele foi pular por cima de mim e acabou tocando a chuteira na minha orelha, acabei no intervalo levando pontos, né? Então essa eu não esqueço. Inesquecível, né? Ô Sandrine, você veio quantos anos pro Criciúma? Eu fiquei 10 anos ali, né? 10 anos. Eu fiquei 10 anos, mas vim com 17 para 18, né? Na verdade eu não queria vir, né? Eu não queria vir porque na época era só... O pessoal dizia, não adianta tu ir porque lá é só filho de papai. E depois eu pude constatar que realmente não é isso, tá? Se tu joga bola, tu tem a vez. Não é porque tu é filho de papai ou não, tu tem que mostrar dentro de campo. Tá, e por que tu veio? Se não queria vir? O que te fez vir? Por isso, o pessoal... Então, na verdade, o que fez vir foi o irmão do Fumanchu, o Edival, que era goleiro aqui em Siderópolis, e era um dos bates goleiros, né, já em memória, o Edival. E ele disse, não, Sandro, o Edson, ele me chama de Edson, né? O Edson, tens potencial, tu pode ir lá que tu vai se dar bem. Aí, então, ele me convenceu, eu peguei de ônibus na época, né? Uma chuteirinha na bolsa e fui lá pro campo do Próspero, então, fazer o meu primeiro treino. Graças a Deus me dei bem, né? E pude ter uma trajetória aí de 15, 16 anos no futebol profissional. Ô Sandrine, em 86, tu ficou o ano inteiro em Criciúma, não? 86, sim. 87 eu fui pro Próspera, né? Certo. Aí depois fui emprestado pro Goiatuba. Retornei pro Criciúma em 88. Em 89, fui pro Próspera. 90, fui vendido pro Santa Cruz. Aí a minha carreira foi mais lá no Rio Grande do Sul. Depois voltei a jogar no Ercílio, onde encerrei a carreira. Mas nisso ainda fui pro Uberlândia, né? Deixa eu te perguntar, eu perguntei isso pro Silvio Laguna também aqui, já, acho que faz uns 13 programas atrás. O Pato Roco? É isso. Deixa eu te perguntar pra ti, pra ver qual... Tu saiu de Siderópolis, como tu falou, né? Veio pra 17 anos pro Criciúma, fez uma carreira de mais de 10 anos aqui no Heriberto Wilson. O que foi pro menino de Siderópolis, né? De repente se vê jogando num campeonato, campeão catarinense, em 86 jogar uma Série A, depois em 88 tá numa Série A também de Campeonato Brasileiro. 87 teve aquela virada de mesa, o Criciúma não ficou na Série A, então jogou 86 e 88 a Série A. Para um menino de Siderópolis, isso foi muito impactante? Como é que foi essa... Olha, quando tu vive
né? É um momento que tu vive que para ti parece tão natural. Para as pessoas de fora, e tu pode perguntar isso hoje pro Gustavo, pode perguntar pro Martins Gabriel, tu pode, quem tá lá dentro é uma coisa tão natural que depois que tu para de jogar é que tu vê assim a grandeza, né? Tu não se apercebe assim. Não tem noção do que construiu. Porque tu tá vivendo isso, entendeu? Não E tem depois toda que a tu dimensão para, tu do... diz, poxa... Que legal. Não. E o Sandrini, né, ô Luiz? Emocionante, tá? Não acredita? Tá até emocionado, porque o Sandrini, ele fez história num time que tinha o Luiz Henrique, como ele mesmo falou, e ele reconhece, isso é grandeza. Isso é um cara de grandeza. Ele reconhece que tem um cara também que foi excelente, igual o Sandrini. E ele falou, pra mim foi o melhor goleiro do Criciúma. Isso é grandeza também, cara. Isso é grandeza. É espetacular isso. Mas como eu disse, né, pra mim era uma coisa tão natural. Sim. Que, né, tu tá vivendo isso. Mas como eu falei, depois que tu para, quem sabe de repente, né, se eu tivesse na oportunidade, né, eu tive grandes treinadores de goleiros, tá? Eu tive o Gonzaga, o próprio Paulo Coutinho foi meu técnico, como preparador de goleiro, o Acioli Sanches, o Catito, né? Mas hoje, não desmerecendo, né, o Gonzaga, o Acioli, mas hoje a preparação de goleiro ela é diferente. Eu vou nos jogos do Criciúma, eu vejo a grande diferença de um preparador de goleiros, né, preparado para preparar goleiros, fazendo o diferencial. O treinamento é diferente, é tudo... Eu, na verdade, né, vivi a gente até comenta no nosso Grupo Azul, que é o grupo, não sei se vocês já ouviram falar do Grupo Azul do Criciúma, a turma de 80 a 82, que a gente se reúne direto aí, né, nos finais de ano, e a gente até comenta, a gente nasceu na época errada, né, pro futebol. Hoje as coisas se daria muito melhor, vamos dizer, né. Acredito, eram grandes jogadores, né? Eram grandes jogadores na época, né. O Rude, né. Ô Sandrine, eu sei que tu tem um bagulho de quadra aí, né? Eu sei que tem compromisso na sequência, mas... Eu tô pra narrar o jogo aqui agora, o pessoal tá na quadra já. Só pra encerrar também, pra gente não te atrapalhar mais, o que tu lembra ali do... alguma coisa, eu sei que tu participou apenas de 2, 3 jogos de 86, que é o nosso assunto aqui do momento, mas o que tu lembra ali também daquele time que conseguiu derrubar o Joinville, foi campeão, que tu pode contar pra nós? O grande mestre desse time, sabe quem foi? Foi Moacir Fernandes, tá? Moacir Fernandes e Milioli Neto. Eles garimparam Itá, Sarandi, o Vanderlei, o Luiz Henrique, que estava no Figueirense. Então, eles garimparam atletas realmente que queriam vestir a camisa do Criciúma e construir uma história, né? E esse foi o grande diferencial do Criciúma de 85 para frente, tá? Porque 85 nós conseguiu muita coisa, quase que caiu para a segunda divisão, tá? Depois em 86 conseguiu firmar o pé e eu acredito, né, que um dos grandes fatores é Milioli Neto, nosso saudoso Milioli, e o Moacir Fernandes. O Milioli, para ter uma ideia, um atleta que ganhava, por exemplo, 15 mil reais e o outro ganhava ele conseguiu equiparar, né? Não igualar, mas equiparar os salários, como dizer, né, para os que ganhavam menos também se motivar, entendeu? Então esse também foi um dos grandes diferenciais. Eu, por exemplo, fui um desses, né? Na época o Luiz ganhava 8 mil reais e eu ganhava acho que 2. Ele me jogou lá para 6, né? Para não ficar tão distante. Então, aí a motivação. O Luiz sempre dizia para mim assim, ó, se tu tiver bem, Sandrini, tu me ajuda a estar melhor ainda. Então, um goleiro ajudava o outro, né? Tinha o Palha também, né? Meu irmão Palha. Então, são histórias legais. Mas a vinda, né? A vinda de Joinville para cá, quando chegou na Vila Nova, em cima do carro de corpo de bombeiros, toda a torcida esperando. Taça governador do estado. A hegemonia de... Taça governador do estado. Exatamente. Quebrando aí uma hegemonia de 9 anos, né, do Joinville, coisa que parecia impossível, mas o Criciúma conseguiu. Mais algum questionamento, Lu? Não, na verdade, agradecer demais o Sandrini, né? Verdade.
Ele faz parte Sempre um prazer, tá, gente? Ele faz parte do hino do Criciúma, lembrando os heróis do passado. Fizeram história numa época diferente. Uma época totalmente diferente, então... Só nos orgulha, né? Poder estar conversando com... Tá aqui com a gente, pertinho, só nos orgulha. Então, muito obrigado, Sandrine, aí, por tudo ter feito pelo Criciúma aí. Não, é só dizendo que a hora que vocês precisarem de mim, por qualquer coisa, é só telefonar que eu tô à disposição, tá, gente? Show de bola. Valeu, Sandrine. Obrigado. Obrigado, nosso Sandrine, então, goleiro que fez história no Criciúma Esporte Clube, Edson Luiz Sandrine, meus amigos, mais de 100 jogos aí com a camisa do Tigrão, realmente fez história, né, Lu? E é um cara também de uma humildade incrível, né? Já saiu, né? Esqueci de falar. O Sandrine, ele fazia época, né, cara? Ele tinha esses jogadores hoje, cabeleira, galanteador. Galanteador. Até não, tinha foto dele, ele era pra ter botado. Depois a gente bota, ele é todo... Ele era estiloso, né? Estileira do Sandrine, estileira do Sandrine, que teve naquele time de 86, o Luiz Henrique era o titular, como ele mesmo falou, mas contou um detalhe importante, né? Moacir Miglioli Neto, né? Essa situação que tu vai contar na sequência, mas dia que paga salário, cara... Essa não sabia. Né? Mas é um detalhe importante, né? Demais, né? Pô, o cara ganha R$1.000, outro ganha 10, pô, tô ganhando 5. Então tem que mostrar serviço, né? Em 86 o Criciúma deu uma... Já tá indo pro break? Não, ainda dá tempo, né? Não, nós estamos atrasados faz 10 minutos, mas pode ir. Em 85, como ele comentou ali rapidinho, 85 foi um ano bem ruim pro Criciúma, né? Cara, quase caiu, né? Quase caiu, viu o Próspera se classificar pro quadrangular final. Que loucura. Né? Então foi um ano bem ruim. Daí foi onde foi... Limpa tudo, passa a régua e vamos refazer. E era o Moacir Miglioli em 85? Não, daí em 86, o Moacir sim, o Miglioli não. Daí o Miglioli veio em 86, trouxeram, na minha opinião, daí, óbvio, não sou jogador, né? Mas tudo que eu li, escutei de outros jogadores, um baita técnico foi o Zé Carlos na época. Sim. O Zé Carlos ficou famoso muito por ter jogado no Cruzeiro. Então, teve em Criciúma um tempo atrás, e, se eu não estou enganado, ele faleceu faz pouco tempo, o Zé Carlos. E eles começaram a montar o elenco. Então o Criciúma começou a renovar com alguns jogadores. O Jorge Vera estava aí. Sim. Já era ídolo, mas né, ficou com a gente. Trouxeram o Itá de Chapecó. Trouxeram o centroavante Guinga, que era, né? Trouxeram o Luiz Henrique. Então o Criciúma começou a montar. Promoveu dois feras, né? Um foi o Edmilson Mondardo, que já no primeiro ano de profissional, artilheiro do campeonato, fez gol. O ano... Fez gol a rodo em 86, né? O Edmilson Mondardo. E o Criciúma fez uma campanha espetacular em 86, né, Mastella? O Criciúma foi bem demais, né? Então, 80... Tanto foi campeão, né? Foi campeão. Levou tudo, né? Levou 4 turnos. Como eu falei lá, barba, cabelo, bigode. Foi ganhando e não parava mais. E ainda no final teve que ganhar de novo, né? E regulamento maluco, né? Muito doido. Regulamento maluco, né? E assim, Marcelo, eu comecei a preparar o 86 pra gente. Eu realmente descobri o porquê que é um ano especial. Cara, muita coisa aconteceu em 86. Nasceu nesse ano? Não, eu nasci em 78. Nasci junto com a mudança. Com a mudança de nome. Não, em 86 foi o ano que eu passei que eu lembro de ir pro estádio, né? Mas, cara, muita coisa aconteceu em 86. Muita coisa. E o futebol brasileiro é um pouco... Pelo menos, eu tô falando do Criciúma, assim, né? Sim. Entre o Campeonato Catarinense e outro, o Criciúma jogava um jogo com o Ercílio Luz, por exemplo, em 86. No outro jogo, na quarta-feira tinha um jogo contra o Cruzeiro de Minas Gerais, um amistoso. Aí voltava o Ercílio. Depois voltava o Ercílio Luz, depois fazia um outro amistoso com... Um negócio... Meu 86, Deus. Entre um campeonato... Entre uma decisão e outra, teve um amistoso contra o Cruzeiro de Minas Gerais. Hoje é humanamente possível, né? Não, nem se faz mais amistoso. Assim, amistoso grande. No final, o Criciúma ganhou em 86, antes do Campeonato Brasileiro, fez um amistoso com poderoso... Na época... Bate aí, né? Pro pessoal não... Daqui a pouco eles fazem o corte, né? 1986. Fez um amistoso de entrega de faixa, dessa faixa aqui, com um poderoso Vasco da época. Imagina, Roberto Dinamite teve aqui, né? Então... que loucura, cara que... também é uma história importante. Esse jogo aí dá pra contar uma história, passar um programa contando essa história de 86. E a gente vai fazer o seguinte, mais histórias desta daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Tigrão. Eu e Luciano Fernandes estamos contando tudo pra vocês. A gente vai pro intervalo e já volta aqui na 92. Estamos de volta com Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta.
Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shield Car, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Voltamos, meus amigos, pro Douglas de Alma, Garra e Coração, a história do Criciúma Esporte Clube. Eu e o Luciano Fernandes no 7º episódio. Falamos agora com Sandrine, a gente continua com muita informação para você aqui no Rádio Exclusivo, Rádio Documentário Exclusivo da 92. E tem uma informação importante que chegou aqui agora. Ouvinte, hein? Mas esse merece pro ar. Eu estou ouvindo. Na rádio. Na rádio. É tigre. Ela é tigre. Nasceu em 86? Como é que é o nome do pequeno, da pequena? Da pequena é a Mariá. A Mariá. Um beijo, Mariá. E o papai ali? O papai é o Lineker. Lineker. Um beijo nome de jogador, né? É verdade, Mas, nome de craque, hein? Mas perdia sempre pra mim. É mesmo? É. Agora estamos se aposentados. No PlayStation? Não, no futebol de verdade ali. Então nós temos que fazer um episódio extra, então, só pra contar essa... Jogava posição? Goleiro e zagueiro. O goleiro de futsal representando a Sática era valendo, né? Pô. Era valendo, meus amigos. Então a Maria, um beijão pra Maria aí, pra todo mundo que nos acompanha. Ela mandou esse áudio fofo, a gente teve que abrir o segundo bloco de forma especial, porque a gente tá contando boas histórias e tem muita boa história pra contar, né, Lu? Porque em 86 o Criciúma ganhou taça, ganhou título 4 vezes, teve que ganhar de novo e tem história boa pra gente relatar ainda. Marcela, é o seguinte... De novo, como a gente falou, em 85 foi aquele ano ruim do Criciúma, bem ruim por sinal, quase caiu para a segunda B. Em 86 houve uma mudança grande ali, né? Então o Criciúma trouxe o Zé Carlos, manteve o Rached, né? E o Vanderlei, que todo mundo já conhece, Carlos Alberto, né? E promoveu o Edmilson e o Jairo, da base, né? Manteve também o ídolo Jorge Veras, meu senhor, todo mundo conhece o Jorge Veras aí. Contratou o Solis, né? Que o Silvio Laguna, acho que 3 programas atrás comentou, veio do Rio Grande do Sul. Trouxe o goleiro Luiz Henrique, do Figueira. O Itá da Chape, né? A gente foi lá tirar. E o Guinga também veio. E lá no hexagonal final, trouxe ainda para lateral, para reforçar, o Sarandi. Com mais outros jogadores da base, montou um elenco. O Sarandi chegou no meio da competição. Chegou no hexagonal final já. O Criciúma já era campeão de 3 taças. Já tinha levado 3 ainda. Se o Sarandi estiver escutando, ele sempre pega no pé dele. Sarandi já chegou no time campeão, cara. Só foi fácil colocar, né? Ele veio dizer que só veio pra carimbar, pra ajudar a taça ali. Em 86, Marcelo, o Criciúma conseguiu jogar... não perdeu nenhum jogo em casa, o campeonato inteiro, né? Jogou 38 partidas, venceu 20, empatou 11 e perdeu apenas 7 jogos, né? O Criciúma teve 14 vitórias no Liberto Wilson e 6 empates apenas. Não perdeu em casa? Não perdeu em casa. 46 gols marcados e apenas 20 gols sofridos. Nós jogamos 26 gols sofridos. Nós jogamos com o Joinville em casa ou não? Jogamos com o Joinville em casa. Ganhamos? Ganhamos. O ano era nosso. Tem uma história muito legal de uma final contra o Joinville aqui, 2-1, no mês de maio de 86. Daqui a pouquinho a gente conta aí, né? Tá certo. Bem interessante. Em 86 é um campeonato meio maluco, né? A gente marcou com hora, com entrevistados... 7h40 por aí, né? Em 86 um campeonato meio maluco, assim. O Criciúma foram 4 taças disputadas. Primeira taça Governador do Estado, primeira fase. Mas aí era só pra entender, Lu, era pontuação ou era, tipo assim, campeonato de final? De campeonato de final. Tu ia passando... Teve as duas situações. Teve as duas situações. Teve final, de final mesmo, teve jogo de... E pontuação. De pontuação. Hexagonal final, por exemplo, o Criciúma foi campeão catarinense com 2 rodadas de antecedência. Mas que regulamento maluco, né? Começava em que? Em janeiro isso aí? Tu tem a data aí, Lu, olha na revista, por favor, porque, cara, era até pra ter falado pra ti, pra anotar, porque é uma curiosidade, né? Tu começa uma competição, desculpe a redundância, mas tu inicia uma competição, aí tu joga 4 turnos, aí depois tu faz hexagonal, e aí tem final e não tem final, e tem pontuação, e tu ganha com 2 rodadas de antecedência.
Foi o ano inteiro, né? O primeiro jogo do Criciúma foi no dia 16. Desculpa, o primeiro jogo do Campeonato Catarinense. Sim, O Criciúma sim. tinha jogado 2 partidas amistosas em 86 Aham. contra o Brasil de Pelotas, empatou lá e ganhou no Heriberto Wilson de 2-0. O Criciúma começou em 86, por incrível que pareça, ruim. Começou perdendo o primeiro jogo, de 3-0 pro Inter de Lages, lá em Lages, Porra. no dia 16 de fevereiro de 86. Então já começamos levando paulada. O primeiro jogo em casa foi contra o Ercílio, no dia 19, empatamos de 1-1. Né? Então apenas no terceiro jogo, jogando fora, mas ali na Próspera, o Criciúma ganhou de 2-0 do Próspera lá no Mário Balsini. Igual o Comerciário, né? A diferença é que o Criciúma empatou o segundo. O Comerciário também perdeu o segundo, mas ganhou no terceiro, né? Então o Criciúma ganhou no terceiro aqui do Próspera, lá na Próspera, depois... Daí o campeonato foi... Quem fez o gol, só pra te entender dessa vitória, Edmilson e Luiz Cláudio contra. Que foi contra o Próspera. Edmilson. Detalhe, o Edmilson... Foi no Mário Balsini, o Mário primeiro Balsini. jogo. Primeiro Tem jogo. Tem um público aí ou não? Não, o público não tem. Não tem. Tem a renda em Cruzeiro. 48.865 cruzeiros. Não faço ideia. Se é muito ou se é pouco. Também não tem nem Olha, ideia. mas, ô Lu, aí, por exemplo, desse time aí, tem a escalação? Tenho, sim. Por favor. O da Vitória aqui. Isso, da Vitória. O Criciúma jogou lá no Mário Balsini com o Luiz Henrique no gol, Jorge Luiz, Silvio, que na época ainda não era o Silvio Laguna. Aham. Ele Era só o Silvio, né? Era só o Silvio. Mas é o mesmo, né? Solis, Itá, daí o Colonete entrou, Jairo, Carlos Alberto, Rached, Ginga, Edmilson e Vanderlei. Depois o Ado entrou na lateral direita. Ado tá aqui em Criciúma até hoje também. Esse aí foi o time que... Ganhou do Próspera de 2-0. E tu tem um time que foi campeão? O que levantou contra o Próspera? Tenho também. Porque o time que ganhou contra o Próspera e aí acabou sendo campeão, meus amigos, pra gente ver o interessante, a data, quando foi esse jogo, e principalmente a equipe que acabou entrando aí e o Criciúma, enfim, levantou o Campeonato Catarinense. Até que foi um campeonato relativamente rápido, Mastella. Terminou no mês 8. Então começou em fevereiro. 6 meses, né? Comparado... Deu no dia 10 de 8... Não, desculpa. Dia 10 de 8 o Criciúma foi campeão catarinense, né? Tá. Né? 2 rodadas de antecedência. O Criciúma jogou contra o Próspera, ganhou de 2-1 no Heriberto Wilson. Goleiro era o Luiz Henrique. Sarandi aparece na lateral direita. Silvio, Solis, Itá, Jairo, Rached, Vanderlei, Carlos Alberto, Edmilson e Jorge Veras. Pra quem tá no YouTube, vai ver depois. Gols do Edmilson e do Vanderlei. Pra quem tá no YouTube, vai ver depois. Tem uma foto ali do Museu Carvoeiro, que a gente colocou, campeão catarinense de 86, né? Isso. Vencemos o Próspera. Vencemos o Próspera 2-1 no Engraçado, né? Heriberto Nós Wilson. ganhamos do Próspera. A primeira vitória no campeonato foi contra o Próspera. E no hexagonal final... E nossa consagração do título foi contra o Próspera. Uma menção honrosa, o Próspera, tanto em 85 quanto em 86, conseguiu chegar nas fases finais. Menção honrosa. Nas 85 finais. foi melhor que nós, né? Foi 85 melhor que a gente. É. E depois, 25 anos depois, ainda ganharam de nós aqui no Heriberto Wilson. Essa a gente não vai contar essa história. Não, essa daí a gente pula. Vai cair o sinal, gente. Na hora que a gente for contar essa história assim, ó. Só pra avisar pra vocês, tá? Então, um time de 86, 6 meses depois, aí acabou ganhando do Próspera. Quem que fez os gols? O Edmilson? O Edmilson de novo. Fez contra o Próspera. Gostava de fazer gol contra o Próspera, né? Fez muito gol esse cara. Fez muito gol, né? Cara? Detalhe, tá? Primeiro ano de profissional. Pode ser que ele acho que não vai me desmentir, mas já tá na linha, não? Não, ele vai conectar agora com a gente. O Edmilson Mondar também, que tem história, é artilheiro, fez muitos gols aí com a camisa do Criciúma Esporte Clube e é um cara que criou uma identidade gigante, né? Nossa senhora. Nossa. Porque, pô, ídolo. O Milioli e o Moacir trouxeram mais de 10, 15 jogadores. Aí tu puxa gente da base. E o cara se destaca Nossa, não, nesse mutirão todo aí. De 40... só no Catarinense, né? 40 gols. Ele fez 9, né? Então... Os Rached e Jorge Veras faziam muito gol também, né? E o Ginga fez bastante gol também. O Criciúma fez 40 gols no Catarinense. O Criciúma fez 46 gols no Catarinense. Nossa, ele fez 9? Isso. Meu Deus do céu, é muito gol, né? É muito gol. Ô, Edmilson, tu é goleador ou não é? Tá ouvindo a gente? Um abraço, boa noite, falando na 92 FM, comigo e Luciano Fernandes no Dugas de Alma, Garra e Coração. Um abraço, boa noite, nos ouve bem? Boa noite, Mastella, boa noite, Luciano, boa noite, ouvintes da 92 FM, sempre um prazer estar junto com vocês. E no nosso tempo a gente fazia gols, a gente era sempre pronto para concluir a gol. Né?
O cara fazer o gol. O cara é artilheiro no gol e artilheiro nas palavras também, né? Categoria pra falar, né? Simplicidade. O Edmilson tá aí, ô Luciano. O cara fez gol aí contra o Próspera na terceira rodada e sentenciou o título de 86 fazendo gol contra o Próspera, né? Mastela, eu falei aqui uns 3 programas atrás. Na verdade, a gente fez 3 perguntas pro Edmilson, ele mandou o áudio. Tadinho. Nós vamos hoje fazer a pergunta ao vivo agora. A gente até te pede desculpa, Edmilson, que aí vai vindo o assunto, porque, mas obrigado por nos atender aqui. Não, daqui a pouco eu faço a pergunta ao vivo. Mastela, eu comentei aqui uma coisa, eu acho que foi uns 3 programas atrás, a definição de ídolo pra mim, né? Sim. Ídolos são pessoas que emocionam. Às vezes tem jogador que não ganhou e consegue ser ídolo, tem jogadores campeão e que não consegue ser ídolo. No caso do Edmilson, ele conseguiu os dois, né? Ele conseguiu emocionar jogando bola e ainda conseguiu ser campeão. Então é ídolo máximo, assim, né? Pra mim, na minha opinião, né? Em 86, o ano que eu fui pro Heriberto Wilson, comecei a assistir os jogos no Heriberto Wilson na Baixadinha, o Edmilson vai lembrar. Tu e o papai? Eu e o pai. Aquela arquibancada, embaixo da arquibancada, em pé, eu tinha 8 para 9 anos. Então, cara... quando o Sandrini falou antes do Luiz Henrique, eu era o Luiz Henrique quando tava brincando e quando tava chutando eu era o Edmilson quando tava brincando de futebol, cara. Então e hoje poder conversar, esse dia encontrei o Edmilson num evento que a gente foi, cara, é demais isso, é emocionante demais, né? Já estamos na sessão emoção, né? Edmilson, você já tá chorando, eu também. A gente fica emocionado, mas é verdade mesmo. E aí, cara, tu tem humildade, porque olha a história que o cara fez, né, no Criciúma. Olha o que ele foi artilheiro fazer, já no primeiro cara. ano, Marcelo. Saiu da base e foi artilheiro. Marcelo, assim, ó, eu nunca tive problema. Tu torce pra fulano de tal, time de fogo, o tal dos mistos ali, né? Sim, sim. Só que, cara, esse tipo de coisa que a gente tá tendo aqui agora, conversando com o Edmilson, conversando com o Sandrini, conversamos semana passada com o Ademir, com o Silvio Laguna. Cara, esses caras nunca vão ter esse sentimento que a gente tá tendo. De poder bater um papo, conversar com uns caras que fizeram história pra gente. Pra eles é normal, pra nós é uma honra, né? Meu senhor amado. Então, Edmilson, só gratidão, né? Ô, Edmilson, tu se considera ídolo do Criciúma? Olha, eu sou, acima de tudo, sou torcedor do Criciúma, né? A gente criou uma paixão pelo Criciúma, né? Então, logicamente, que a gente marcou a época, né? Fez história juntamente com um grande número de jogadores, né? Que representaram muito bem o Criciúma Esporte Clube, né? A gente fica enaltecido de fazer parte de uma história vitoriosa do Criciúma, e logicamente que quando a gente ouve de vocês esses elogios, a gente também se sente emocionado. E o cara é torcedor, né? Torcedor. E o cara é torcedor do Criciúma. Tá, vamos parar de tietar um pouco, vamos fazer as perguntas, mas agora vem as polêmicas. A gente só tava aquecendo pra puxar o saco, agora vem as bombas, né? Vai, larga, Luciano. Vem aquela, valendo. A principal, assim, o Edmilson, pra você que foi promovido em 86, né? Saiu da base do Criciúma pro elenco de 86, um elenco vitorioso. Pra mim, o elenco que deu início a uma geração vitoriosa que foi terminar lá em 92, 93, né? Tinha jogadores ali. O que foi pra ti o que representou um menino, digamos assim, ser promovido, ser campeão, ser artilheiro do campeonato? Ou seja, qual foi o sentimento de 86 pra você? Jogar a primeira vez uma Série A pelo Criciúma, né? Fazer gol numa Série A. Sim, não, é emoção gigantesca, né? Do menino, como você falou, do menino que saiu de Timbé do Sul com 17 anos, foi para estudar educação física em Criciúma e no mesmo dia iniciando os treinamentos no Criciúma. E 2 anos depois está jogando no profissional, fazendo gols, conquistando títulos, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, nas 4 primeiras rodadas sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. É muita coisa, realmente emocionante. A gente sente um prazer muito grande de ter feito essa história, né, junto com todos os outros, mas são números, são coisas que marcam muito na nossa história. Ô Edmilson, se eu não me engano foi o Silvio Laguna, Lu, falou para nós que ele estava no aeroporto, aí botaram dentro de um carrinho de supermercado pro Criciúma jogar com o Corinthians em 86, né? Acho que foi 86. 86. Pra tu tá rindo, tu tá lembrando. Ou não?
Sim. O primeiro jogo nosso da Série A, em 86, foi com o Corinthians no Pacaembu. E na chegada no aeroporto, quase que o presidente Moacir Fernandes teve que ir na delegacia para liberar alguns aí que foram rebeldes. Rapaz, fizeram festa, Mas aconteceu. Né? Tu que empurrou o carrinho? Não, eu tava fora. Ele era base, pô. Não podia, né? Ele tinha que ficar mais... Ele que levava o trote, né? Ele que levava o trote. Com certeza. Ô, Mastella, o Campeonato Brasileiro de 86, só pra contextualizar Claro. com os ouvintes, foi um campeonato meio maluco, assim, né? Ele começou em 86, terminou em 87. Sim. O Criciúma disputou o módulo amarelo, Isso. né? E que o credenciou a jogar, tipo Copa Avelange aí, pro pessoal mais novo de 2000 ali, que o São Caetano foi pra final contra o Vasco lá. Mais ou menos o mesmo molde. O Criciúma conseguiu fazer uma baita módulo amarelo em 86. Foi o melhor, teoricamente, campeão da Série B da época lá, né, em 86. O Criciúma entrou pra, digamos, a terceira fase e ganhou de Corinthians, nessa primeira etapa ali, né? Corinthians, se eu não me engano. Pegou vários times grandes ali, ganhou do Vasco também aqui. Ganhou do Vasco as duas partidas. Se credenciou para as oitavas de final. O Criciúma perdeu pro Fluminense, foi desclassificado pro Fluminense. Porque perdemos um pênalti ainda, né, Edmilson? Porque se a gente... Isso, perdemos um pênalti em casa e daí faria 3-1, né? E daí perdemos lá de 1-0 como lá no Maracanã. O Criciúma terminou em 9º lugar, é a melhor campanha do Criciúma numa Série A. Olha só. Então o Edmilson faz parte dessa história também. Numa divisão que tinha 300 times, né? Módulo amarelo e não sei o quê, não tinha só... Era se bastante, fosse era somar, bastante. tinha bem mais equipes, né? A gente vai contar com detalhe os jogos, todos os jogos do Criciúma depois. O Criciúma fez uma baita campanha. Esse jogo contra o Fluminense aqui, o 2-1 aqui, eu estava na Liberto isso, eu lembro desse jogo bem. O Edmilson fez gol, não? Fizesse gol, Edmilson, nesse jogo? Não sei se tu lembra. Não, nesse jogo não fiz gol contra o Fluminense. Mas o Lúcio separou aqui que num jogo em casa contra o Cruzeiro, 2-2 e 2 gols teus, dia 15 de maio. Isso, 2 gols meus. Como é que foi esse jogo aí? O que tu lembra dessa partida? Porque marcar 2 gols contra o Cruzeiro, um guri que vem da base, pô, não é pra qualquer um, hein? Mas a nossa equipe era uma equipe muito entrosada e muito preparada fisicamente, né? E dentro de campo um ajudava o outro, e nós tínhamos uma harmonia muito grande. E na frente tinha muita gente para o outro time marcar. Tinha Vanderlei, tinha Jorge Veras, tinha Rached, todo mundo fazia gol. E eu fazia parte dessa turma. Então, uma bola tinha que sobrar para mim, né? Então, eu fazia também. Bastava uma, né? O homem era craque. Né? Mas tá lá. Ô Edmilson, no dia 6/4 de 1996, mais precisamente, olha só, tá até com data, tá? O Criciúma empatou de 0-0 em Joinville. A gente foi campeão da Taça Governador do Estado, que seria a primeira fase do campeonato catarinense na época. Esse empate foi lá em Joinville. Isso. Na volta, o Criciúma conseguiu até, eu brinco com os mais velhos, que as festas hoje são gigantes, mas na época teve o que é considerado uma das maiores festas de um título. E foi apenas a primeira fase naquele momento, né? Tu lembra bem dessa festa, da recepção da torcida em Criciúma para vocês em 86? Lembro bem. Não, e na verdade a recepção não foi em Criciúma. A recepção foi na BR-101, antes de nós acessar Içara. Pararam o ônibus, nos colocaram em cima num caminhão de corpo de bombeiro. Nós viemos da BR-101 até o estádio Heriberto Risso. Lotado de carro, a Avenida Centenário lotada. Chegamos no campo, o estádio estava tomado, estava cheio de gente no estacionamento, depois para dentro de campo. Ou seja, realmente, como você falou, foi uma das maiores festas que o Criciúma já teve em conquistas. E como tu falou também, a conquista do primeiro turno, né? Então realmente foi muito marcante. E uma outra curiosidade, de repente, para os ouvintes, essa eu vou desenterrar de novo lá de 86. Provavelmente, até pouco tempo atrás, uma das maiores goleadas do Criciúma Esporte Clube foi aquele Criciúma 7-1 na seleção da Indonésia. Tu fez um gol também. Foi um jogo bem aleatório, né? Isso, foi um jogo que eles estavam excursionando aqui no Brasil e na agenda fizeram um amistoso.
Aí foi um amistoso que também a gente foi trocando bastante, o Zé Carlos mudou bastante a equipe e tal, e todos que entraram bem, e como eu falei antes, era uma equipe muito, muito entrosada e muito harmônica, dentro de campo, fora de campo, e aí o 7-1 foi natural, realmente o jogo foi bem natural, ganhamos com tranquilidade, sem muito esforço. Eu lembro do meu pai tentando me explicar por que o Criciúma estava jogando contra uma seleção. E tu lembra do teu pai explicando? Lembro, né? Ele falava que uma coisa era time de cidade, outra coisa era o país. Ele tava te explicando a diferença. Isso, no estádio, isso. Ah, tá. Por que a Indonésia não tem uma seleção na frente? Eu tentava. Imagina, era criança, né? Imagina, né? Estava nesse jogo também. Ô Edmilson, tu subiu ali em 86, enfim, 85 e tal. Ficou até quando no Criciúma? Depois saiu, foi para qual time? Como é que foi a caminhada do Edmilson aí? Na verdade, eu cheguei em 82, né? Isso, para base. Fiquei 82 e 83 na base, mas 83 eu já joguei no profissional. Já estava no profissional e quando precisava, retornava na base para jogar os campeonato estadual. E em 84 eu já me profissionalizaram, né? Daí fiz contrato profissional e já fiquei à disposição do profissional. Mais efetivo mesmo com o titular foi meados para final de 85. Daí realmente eu assumi a titularidade e 86 realmente foi um ano bem expressivo e daí para frente eu fiquei de titular até 89, que 89 eu fui vendido para o Cruzeiro, na negociação, eu não lembro o valor que foi pago, né? O Cruzeiro pagou na época, mas pagou um valor, uma quantia, e veio 3 jogadores do Cruzeiro para o Criciúma, o Evandro, o zagueiro Evandro, o zagueiro Vilmar e o ponta direita Gilson, isso mesmo. Veio 3 jogadores e mais uma quantia em dinheiro que eu não me recordo agora, e daí eu fui pro Cruzeiro. Os 2 gols contra o Cruzeiro não foram à toa, hein? O pessoal não esqueceu, traz aquele atentadinho ali que ele é bom de bola, né? E depois teve o Fluminense também, né? O Lu me assoprou no ponto eletrônico aqui. Edmilson. Oi? E depois teve o Fluminense também? O Luciano me assoprou. O Fluminense eu fiquei 2 anos no Cruzeiro, fui emprestado para o Fluminense. No Fluminense eu fiz uma pré-temporada boa no Cruzeiro, cheguei para o 2º turno do Campeonato Carioca, que é a Taça Rio, cheguei muito bem e fui artilheiro da Copa Rio do Fluminense e fomos campeão da Copa Rio. E daí tive uma lesão no adutor esquerdo, onde fiquei um bom período de recuperação, voltei só no Campeonato Brasileiro, meados do Campeonato Brasileiro. Mas fui muito bem no Fluminense, fiz na temporada, eu cheguei já no 2º turno do Carioca e com essa lesão, mas fiz 16 gols na temporada, então foi uma temporada boa. O Fluminense queria me comprar, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não aceitou proposta, não aceitou negociar, e aí tive que retornar ao Cruzeiro. E Edmilson, que naquela época não era fácil ser centroavante do Fluminense, né? Ele sempre tiveram bons atacantes, né, na frente. Até tava vendo o vídeo do famoso 1-0 lá no Maracanã, que a gente foi classificado, foi o Washington que fez o gol, né? Então eles sempre tiveram um ótimo centroavante e tu fez história no Fluminense também, né? A nossa equipe era uma equipe jovem, né? Uma equipe de transição do Fluminense, mas é uma equipe que foi bem no Campeonato Carioca. Perdemos para o Botafogo, né? Que era o Botafogo foi bicampeão naquela época, o Paulinho Criciúma, com o Maurício, com o Mauro Galvão. O time deles era muito bom, realmente. E no Campeonato Brasileiro ficamos acho que em 8º, 9º no Campeonato Brasileiro, foi fase intermediária no Brasileiro. Mas era um time jovem, de transição, mas muito bom, com a maioria da base do Fluminense, que a base do Fluminense sempre foi muito, muito boa e muito forte, né? E então a gente fez um bom ano pelo Fluminense. Eu tô olhando aqui no meu time na rede, tu enfrentou o Criciúma.
Enfrentei o Criciúma pelo Joinville. Um jogo, acho que eu tava no banco, o Joinville tava voltando de lesão e entrei no segundo tempo, uma coisa assim. Foi. 2 jogos, 1-1, né? Campeonato Catarinense de 92. Não fez gol, né? Isso. Não, 2 jogos. Não fiz gol. Não conta com o Criciúma, não fiz gol. Nem ia deixar, né? Perdeu de propósito, né? Perdeu de propósito. Isso aí. Não adianta o pessoal de Joinville ficar magoado porque perdeu de propósito, gente. Perdeu de propósito. Ô, Edmilson, pagou quando jogar bola? Eu parei em 98. 98, eu fiz uma cirurgia no joelho direito, onde de ligamento cruzado anterior. Me recuperei aí mesmo no Criciúma, fiz a recuperação toda aí no Criciúma e tal. E até conversei com o presidente para retornar ao Criciúma. O presidente ficou um pouco indeciso, porque não sabia como eu ia voltar, né? Aí ele pediu para mim acertar com um clube próximo para acompanhar e ver a evolução. Aí acertei com o Tubarão e iniciei o campeonato catarinense de 98. E comecei o ano, fiz 2 gols, acho que contra o Figueirense e tal. E num jogo contra o próprio Figueirense lá na capital, eu torci novamente o mesmo joelho. Aí eu rompi o ligamento cruzado posterior. Nossa. Aí a cirurgia, aí o negócio foi mais complicado, mais complexo e encerrei a carreira com 31 anos. Que loucura, né? Novo. Muito novo. Muito novo. Tem mais algum questionamento, Lô, pro Edmilson aí? Não, Marcelo, eu agradecer demais, dizer pra ele que aqui na bancada hoje, tô com 2 camisetas oficiais de 86, de jogo. Eu trouxe 2 números diferentes, eu trouxe a número 5, do saudoso Jairo, né? Volante. E trouxe uma número 9, Marcelo, aqui. Mostra aí na câmera, por favor, depois o pessoal da rede social vai ver. O Mano disse que fica louco. O pessoal comenta, vocês falam, mostra. Acesse o YouTube, gente. Acesse o YouTube. Tem uma número 9 que... O número branco, hein? Número detalhes quase brancos. não artilheiro jogou com ela aqui. 9. Essa é de jogo também. Essa aqui é do jogo da final da segunda... Taça 25 anos da UFSC aqui no Heriberto Wilson, 2-1 pro Criciúma em cima do Jack. Edmilson fez um gol nesse jogo. Dia 11/5, Mastella. Então essa camisa é do jogo. Autografada, hein? Tem o autógrafo do Edmilson na parte branca. Tem alguns outros jogadores aqui. Então essa camisa era tua, Edmilson. Tá aqui comigo, tá na minha coleção. Como é que tu pegou essa camisa? Comprou? Ele jogou? Não, na época deixou não. ele só de cueca? Como é que foi? Te confesso que essas 2 camisas eu não lembro como é que eu consegui na minha coleção, Mastella. Foi... os meus 2 xodós, né, de 86. Inclusive, tá aqui comigo também, Edmilson, a faixa tu jogou aquele jogo contra o Vasco, né? Jogo festivo. Sim. De entrega de faixa. Isso. Eu tenho uma faixa daquele jogo também de 86, faixa de campeão, na minha coleção. Tá aqui tá com a gente no estúdio aqui. Esse jogo contra o Vasco, eu tenho gravado o gol que eu fiz, né? Foi 1-0. E coincidentemente, o narrador é o falecido Clésio Búrio. Aí eu fiz o gol, daí ele finalmente fez um gol, que já tinha perdido 3 gols feitos. Um que eu cabecei, o Acácio defendeu, o outro que eu chutei, ele defendeu, eu perdi 3 gols feitos. Finalmente, né? E fez o gol, né? Isso que era amistoso, hein? Isso que era amistoso. Meu Deus do céu. Mas o Vasco tinha uma seleção naquela época, né? Então jogar com o Vasco era dinamite. Seleção. O Romário estava no banco, estava iniciando a carreira, o Roberto Dinamite, Mazinho, Mauro Galvão. O time do Vasco era uma boa base de seleção. Edmilson, obrigado pela tua... Mais algum questionamento, Lu? Não? Fechou? Então, Edmilson, obrigado pela tua participação aqui no Dugas de Alma, Garra e Coração. A gente começou lá no extinto time de futebol do Mamptuba, comercial, enfim, regional da Alarme, competições. Estamos no Criciúma de 86, 7º episódio. Obrigado pela tua contribuição, obrigado pela tua humildade, obrigado por... Se a gente fala do Criciúma hoje, como diz o hino, como o Luciano falou, que alguém escreveu no passado, e esse passado tem o teu DNA, tem o teu gol, tem a tua chuteira, tem a tua ousadia e tem o teu carisma. Então, obrigado por tudo aí, pelo que fez com o Criciúma. Obrigado, Mastella, obrigado, Luciano, obrigado a todos que estão ouvindo. E a gente está sempre à disposição e desejar que o Criciúma mantenha sempre no auge, como está agora, e a gente, como torcedores, está sempre acompanhando e torcendo.
Grande abraço a todos. Valeu. Obrigado, então, Edmilson Mondardo. Espetacular, né, Luciano? Cara, só gratidão, né? Só gratidão. O Sandrino espetacular, ele também. E desse jogo aí do Vasco, a gente vai deixar pra semana que vem pra explorar. Ainda nós temos um programa pra contar hoje, história. Mas o Nassif que trouxe esse jogo. Hoje? Não, nós vamos pro intervalo ainda. Meu Deus. Nós vamos pro intervalo, só esse bloco deu meia hora. E é meia hora de informação, não é meia hora de enroleixo. Se não voltar terça-feira que vem... Não, voltamos porque... Voltamos, enfim, não tem argumento. Mas o Nassif que trouxe esse jogo, né? Criciúma e Vasco, sim. E aí ele vai conceder entrevista pra nós. Ele disse que tem uma exclusiva, hein? Pra contar. Mas a gente vai separar um programa também só pra falar disso. Vamos fazer um intervalinho? Bora. Vamos fazer um intervalo, a gente já volta aqui no Dugas de Alma, Garra e Coração, a história do Tigrão. Estamos de volta com Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta. Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shieldcar, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique. Voltamos, meus amigos, pro Dugas de Alma, Garra e Coração, o 7º episódio, a história do nosso Criciúma Esporte Clube, num programa legal, cara. Sandrine falou, Edmilson falou, o goleiro, o goleador, tivemos bem protegido hoje, né, Lu? Hoje o nosso time estava bem reforçado, né? Bem reforçado. Hoje estava bem reforçado. Ô, Lu, tu separou umas fotos aqui, deixa eu só trocar a treininha, botar de bate-papo, porque temos 3 taças. Tem a taça... 4 fotos de taça, né? 4 fotos? Isso. Ah, tem as 4, tá faltando uma. Então eu acho que eu baixei errado, então, os grossos. A primeira foto é a da taça Pedro Lopes? Não, taça Governador do Estado. Ah, falta essa, então deixa eu lá puxar. Eu achei que tinha baixado Enquanto aqui. isso, Mastella, vamos falar do campeonato. O Campeonato Catarinense de 86, a gente já começou a conversar um pouquinho. Ah, já achei a taça, mas pode falar. Ele é um campeonato bem diferente mesmo. Ele foi 6 meses de campeonato, dividido em 4 taças, né? A primeira taça, Taça Governador do Estado, que seria a primeira fase do campeonato. O Criciúma sagrou-se campeão em cima do Joinville, o jogo lá em Joinville, 0-0. Esse jogo aconteceu no dia 6/4, a gente até falou a escalação desse jogo aqui, né? Primeira curiosidade desse jogo, Mastella. Primeiro jogo que se tem notícia, que se viu, a camisa do Criciúma como patrocínio. Então, nesse jogo lá em Joinville, essa camisa tricolor que tá aqui na bancada, né? Só que o logo branco, é tipo essa aqui, só que com o logotipo branco do Criciúma, número preto. 86 é meio louco, assim, né? Em camisas. Então o símbolo do Criciúma em branco, igual essa do Edmilson, número preto, e na parte branca tinha escrito a palavra carvão, que foi o sindicato das indústrias carboníferas que patrocinaram por aquele jogo. Então a primeira vez que teve estampado na camisa do Criciúma em 86. Tá, até 86 não tinha patrocínio. Não tinha patrocínio na camisa. Sobrevivia como? Venda de ingresso, os bolões, tinha muito bolão na época, rifa. Eles lotavam Liberto Wilson pra fazer bolão de carro zero, Fiat Uno e... Mas o patrocínio pagava muita grana, não? Dá pra ter noção? A gente não tem noção, né? Não tem como ter noção. Porque aí tava escrito carvão... O sindicato dos carboníferos existe até hoje, de repente perguntar pra eles se tem esse registro. Eu vou perguntar. Tava escrito carvão, tem até o vídeo no YouTube, esse jogo foi 0-0, então os jogadores comemorando, mas quase a parte branca toda escrito carvão, assim, né? Já viu essa camisa? Sim, já vi. Tem um amigo meu, colecionador, que tem essa camisa. E pra colecionador isso aí vale, né? Meu senhor. Só vi uma vez, né? Só vi uma pois vez. É, cara. E depois, em seguida, teve um jogo com a palavra azul, igual, mas a palavra azulejo, que foi daí o sindicato da construção civil, né? Das cerâmicas, né? O carvão levou a primeira taça ali. O carvão levou a primeira taça Governador do Estado. Primeiro jogo contra o Joinville, 0-0 lá em Joinville. O azulejo. A Taça Governador do Estado, para quem vai acompanhar no YouTube, enfim, da 92, pode acompanhar depois. Uma taça grande, bonita. Uma taça grande, cara. Sim, enorme. E essa é do primeiro turno. Essa é do primeiro turno. Essas taças estão expostas ali na... Essa foto aí, Marcelo, já foi depois da restauração.
É como se tivesse 3 andares de taça, gente. Tivesse 3 taças em cima da outra, assim, ó. Taça bonita, tá ali. Ela tá na sala de troféus hoje, bem bonita mesmo. Taça governador do estado. No dia... Pouco tempo depois, um mês depois, certinho, Marcelo, o Criciúma tava jogando agora em Criciúma, no dia 11/5, que foi a taça 25 anos da UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. O Criciúma de novo disputando essa final contra o Joinville. Ganhamos o jogo de 2-1, Edmilson fez um gol. Detalhe desse jogo do dia 11/5, que fique registrado. Primeira vez que aparece o logo, o símbolo do tigre na torcida. Então, se pegar todos os vídeos do Criciúma no passado ali, tem gols, tem torcida vibrando, comemorando, algumas bandeirinhas amarela e preta e tal. Mas no dia 11/5 já tinha faixa de torcida organizada na arquibancada e o tigre já estampado na bandeira. Então aqui surgiu o tigre mascote. Não tinha o personagem porque demoraram um certo tempo para confeccionar a roupa, mas Sim. o mascote, teoricamente, no dia 11/5 surgiu a primeira vez o mascote do Criciúma. Que é oriundo principalmente pelas cores do Criciúma, né? Tigre Sim, amarelo e preto, Criciúma amarelo, preto e branco. A única coisa que tá me faltando nessa história, pra encaixar a peça encaixar final. a peça final é o seguinte. A família Pieri, né? Muito ligado ao seu Renato, deve estar nos ouvindo agora, seu Renato Pieri, trabalhava numa cerâmica. O China Vieira, Sim, conhecidíssimo comentarista. também, trabalhava numa cerâmica. E mais algumas pessoas começaram a conversar. Precisamos fazer um jogo, fazer uma coisa importante para esse jogo essa final. E começaram a conversar com a torcida e propuseram fazer a toca do tigre, né, na época, e surgiu a palavra tigre, e daí onde surgiu. Nas fotos que eu tenho de faixa, que, né, fala da 4 garras, obviamente o nome por causa de tigre, né, e daí tem o seu Renato comenta que pra ele é a Força Tricolor, que também é da mesma época, Sim. torcida organizada Força Tricolor. Então ficou esse detalhezinho de qual das duas torcidas usou primeiro, ou foi as duas junto. Sim. A bem da verdade é que quando confeccionaram o mascote, o primeiro mascote, a roupa do primeiro mascote, foi o Luiz Carlos Pieri, o primeiro mascote nosso, irmão do seu Renato, que ele era da Força Tricolor. Então ele vestiu a roupa, mas no dia 11 de maio, o Criciúma de 86 surgiu. Então há 2 meses atrás, 2 meses atrás, aniversário do nosso mascote, né? Teoricamente. Ou se vamos querer botar do personagem, acho que não, né? Foi a hora que apareceu o tigre a primeira vez, né? O Criciúma nasceu 13 de maio, o mascote nasceu dia 11. 11. Né? Legal, pra se comemorar isso é legal, cara. É legal, né? Ele nasceu no segundo título do Criciúma. Taça 25 anos da Universidade Federal. Taça, também tem a foto aí. Que é uma taça muito bonita. Muito bonita também. É uma taça... Tem as orelhas, que a gente fala, a orelha tem tipo um anjo em cima dela. Quando o Criciúma ganhou essa taça, deu direito a ir pro hexagonal final. Aí então o Criciúma já não precisava mais jogar, digamos assim, com 1 ponto de vantagem no hexagonal final. Então o Criciúma ganhou a primeira, ok. Ganhou a segunda taça, 1 ponto pro hexagonal final. Aí, pra que ganhar a terceira? Então, daí depois foi disputar a terceira fase, taça Plínio Diniz. Foi campeão de novo, o Criciúma também tem essa taça ali. Que é uma taça mais fortinha, mais Isso. encorpada, né? Esse jogo foi contra o Inter de Lages. Ganhamos de 3-0 esse jogo, no Heriberto Wilson. Se fazia taça mais bonita na época, né? Hoje eu vejo umas taças tão feias, cara. Não é o papel ficar criticando aqui o documentário, mas, pô, passaram já 3 taças aqui, bonitas. Tô falando, tu quer ver, tu vai no canal do YouTube da 92 Rock Pop. Mas hoje as taças esmilinguidas. Teve aquela vez a tampa de pepino lá, né? Não, aquela lá foi pra mim. Meu Deus, eu nem eu tô não quero assunto, criticar, mas... pelo amor de Deus. Não é o papel aqui, gente, desculpa. É trazer informação, mas que me incomoda. Então o Criciúma foi campeão da taça Plínio Diniz, né? E deu o direito do Criciúma jogar o hexagonal com 2 pontos de vantagem sobre os adversários. Então o Criciúma foi disputar o hexagonal final. O hexagonal era disputando da taça Pedro de Oliveira Lopes, é jornalista, esse Pedro Lopes, né? O Criciúma jogou o hexagonal e no hexagonal foi de forma invicta, ganhou todos, não perdeu nenhum jogo. Foi campeão com 2 rodadas de antecedência, a gente falou do elenco campeão aqui da taça. Criciúma 2-1 no Próspera, ironia, né? Criciúma foi campeão em cima do Próspera no Heriberto Wilson. Depois jogou 2 partidas só pra
Pra dizer que jogou. Pra dizer que jogou. E no dia, daí, Mastella, eu comentei que a gente foi campeão catarinense em cima do Próspero, nesse 2x1, né? Isso. Daí, foi lá em agosto, né? É isso, eu tava na famosa baixadinha que eu te falei, né? Pois é. E era, pra mim, daí quando o pai falou assim, Luciano, agora o último jogo, Criciúma e Joinville, nós vamos pra arquibancada. O pai comprou esse ingresso pra arquibancada. Então o Criciúma jogou contra o Joinville no dia 17/18, foi o encerramento do Campeonato Catarinense. 2 gols do Jorge Veras, eu lembro muito bem desses 2 gols, porque eu estava na arquibancada, foi na arquibancada na trave do Colombo Salles. Então eu lembro muito bem. E eu tava ali naquela curva ali. Cara, muito massa esse jogo, 2x0 Criciúma. E tem um pôster oficial do Criciúma nesse dia. Dá pra ver certinho eu e o pai atrás na arquibancada. Assim. Sério mesmo? Então. Que massa. Daí tem uma foto no pôster ali que eu mandei pra ti também. Daí, parecido com essa foto, só que daí eles estão virados na curva ali, né? Que é essa Parecido, foto aqui do Museu Carvoeiro. Aqui. Isso, essa foto é um outro pôster, mas eu tenho um pôster, daí dá pra ver certinho eu e o pai atrás na arquibancada. Muito, muito legal. Camisa em gola V, detalhe branco, cor preta, é o que se faz presente aqui, né? Tu quer ver? Aí no YouTube do Rock Pop 92 Rock Pop. Hein? E ainda tem a faixa de campeão, tá? Vai poder ver a faixa de campeão aí, do Criciúma Esporte Clube. Eu não trouxe o jogo, eu não trouxe nada da faixa, porque ficou pra semana, combinado pra semana que vem, né? Então, mas daí o Criciúma teve esse famoso jogo contra o Vasco. Foi um evento na cidade. Nacife Foi no mesmo ano, Lu? Sim, o Criciúma e Vasco foi no dia 24/8. Foi, foi logo 10 dias depois. Foi rápido então o esquema? Foi. Se bem que assim, não, o Criciúma já tinha 2 pontos a mais. Já tinha... Não, o Criciúma foi campeão bem antes, né? Foi bem... E bem assim, já manteve de forma invicta. Tudo. Então, mas mesmo assim, cara, tu trazer o Vasco e o Vasco, como disse o Luciano, com o Romário começando, eu vi que o Miranda é diretor de futebol, né? O Romário eu não lembrava. Eu lembrava muito, óbvio, do Roberto Dinamite, do Giovani, Mazinho, do Acácio, goleiro. Lembrava, mas do Romário eu não lembrava que tava no banco nesse jogo aí. Mas aí essa história, gente, do Vasco é tão legal que o Nassif, nosso João Nassif, colega, trouxe esse jogo pra cá e a gente vai entrevistá-lo semana que vem, porque com certeza tem riqueza de detalhes aí que o Nassif vai contar pra nós. Tem mais algum detalhe, Lu, que a gente tem que abordar hoje, enfim? Então, Mastella, assim, ó, 86 é o que eu comentei, entre um jogo e outro, entre uma taça e outra, tinha os amistosos. O Criciúma conseguiu fazer entre um jogo de decisão, um jogo contra a seleção da Indonésia, 7-1. Depois, entre um jogo e outro, jogar contra o Cruzeiro, 2-2 na Libertadores. Então era um campeonato bem interessante. E 86 ficou marcado também, porque eu falei, Criciúma em 86, ali em mês 8, acabou o Campeonato Catarinense. Já começou em seguida, já entrou com o Campeonato Brasileiro, Série B, na época chamado de Módulo Amarelo. Muito doido que a CBF reconhece os pontos do Criciúma como ranqueado como Série B, mas não reconhece como campeão catarinense Série B de 86. Então o Criciúma foi de forma... foi a melhor campanha daquele Módulo Amarelo. Credenciou ele a disputar a segunda fase do campeonato. Daí foi dividido em 4 grupos de novo. Daí tinha grande e pequeno misturado. Vamos contar esses jogos aí. O Criciúma atropelou também. Ficou entre os 4. Foi para disputar oitavas de final. E daí pegou o Fluminense e saiu. Ganhamos em casa 2-1 do Flu aqui, né? No Heriberto Wilson. Perdemos um pênalti. Foi o que o Edmilson contou, né? Perdemos um pênalti aqui, senão seria 3-1. Chutou na trave. Foi o Edmilson, perdeu? Eu até perguntar, esqueci. Foi o Osmair. O Osmair. Agora eu fiquei na dúvida. Foi o Osmair. O Osmair chutou na trave. O Osmair foi um dessa leva de bons jogadores que vieram pro Criciúma também. O Osmair chutou essa bola na trave, senão seria 3-1. Imagina. No Maracanã foi 1-0. E o detalhe importante em 86, pra galera ficar ligada, eu acho pra gente finalizar. Primeiro jogo transmitido em rede nacional, Criciúma e Corinthians. O Criciúma estreou na Série A contra o Corinthians no Pacaembu. 10 minutos de jogo, eu acho, nem isso. Bola no peito de Edmilson, gaveta. 1-0 Criciúma, pleno Pacaembu. Pacaembu de bom público, né? Torcida do Criciúma já se fazia presente. 1-0 Criciúma. O Casagrande conseguiu empatar esse jogo de 1-1 lá no Pacaembu. O Casagrande queimado, chegou a derrubar a bandeirinha de escanteio de tão brabo que foi. Um gol muito louco, porque o cara foi um gol de falta, o cara chutou, a bola bateu na trave, bateu nas costas do Luiz Henrique.
e começou a correr por cima da linha. Daí o Casagrande veio na corrida, conseguiu fazer um carrinho e empatou esse jogo de 1-1. Senão nós teríamos já começado ganhando o Corinthians no Pacaembu. A gente teria ganho, então. Seria um negócio espetacular, né? O Zé da Silva contou, né, que ficou maravilhado, né? Quando daqui a pouco, do nada, o jogo do Criciúma na TV aberta e ele não se acredita, né? Não, é um negócio impressionante. Acredita, né? Negócio impressionante. Criciúma depois veio jogar na mesma fase, tinha o Inter também, o Vasco. Passou por todos, foi pro mata-mata contra o Fluminense. Um baita time do Fluminense na época também. Imagina, né? Mais alguma coisa, Lu? Não, acho que de 86, primeira parte, essa aí, né? Tem ainda... Ah, não, tem a segunda parte, né? Tem muita coisa pra gente contar, né? Mas acho que deu pra entender bem a importância, o que foi 86, né? E o que ele vai representar depois, né? Lembrando que assim, ó, Sarandi tava em 91, sim. Ita tava em 91, né? Vários jogadores da base ficaram pra 91, ou foram promovidos pós 86, 86, Aí assim, né? Tu ganha o primeiro título, tu traz mais torcida, confiança, aquela situação toda. Perfeito. É o primeiro título, depois da era do comerciário, querendo ou não, pra unir mais a cidade, a região. Depois começa a vir os primeiros patrocínios. Então, em 87 já começa a jogar com patrocínio na camisa direto. Ó a diferença, né? Se tivesse tomado um taco, o Próspero, que tinha levado melhor campanha do que nós em 85, tivesse feito 86, talvez 87 teria sido amarrado, 88 também, vai saber se ter sido campeão em 89 ou 91. Alguém tem que dar o primeiro passo, né? 88 nós levamos uma bola de prata, né? O Criciúma conseguiu jogar a Série A e o Heleno, uma bola de prata. Primeira bola de prata do Criciúma. Primeira até então de um time catarinense, né? Em 86 o Joinville já jogava a Série A, o Criciúma e o Figueira estavam na Série B, nesse campeonato que eu te falei. Depois foram se encontrar mais pra frente ali. Então 86 foi um ano muito, muito, muito marcante na história do Criciúma. E a gente vai continuar falando desse 86 mágico pro Tigre, que também foi mágico pro Luciano, que começou a acompanhar, né? Criciúma Esporte Clube, como é que é o nome do papai? João Alves Fernandes. Que é o grande culpado, né? O grande culpado. De fazer... Tem alguma... Rapidinho assim, que a gente não tá nada atrasado. Pra alguma lembrança do teu pai desse 86, assim, que tu lembra? Além do teu pai tá te explicando, isso aqui é seleção, filho, isso aqui é time, por isso se fala seleção. Algum jogo maluco ali de 86, tu lembra tudo? É a história tua, do Luciano agora, que não tá no livro, não tá no notebook, não tá no Google, mas tá na memória do Luciano. Não, assim, tem duas coisas, Marcelo. Primeiro, agora, no passado recente, meu pai ainda era vivo, ele falou uma vez, óbvio que ele não tá vivo pra ter falado, né? Ele comentou que, eu nessa loucura de camisas, ele queria um monstro, diz ele pra mim, né? Eu lembro quando, daí não foi nem em 86, Marcelo, em 88 o Criciúma fez uma péssima Série A. Péssima Série A. Não ganhou nenhuma partida em casa, no Heriberto Wilson. Teu pai disse que nunca mais ia. Não, ao contrário. Criciúma foi fazer o último jogo no Heriberto Wilson contra o América de Rio Grande do Norte. Rebaixado já tava rebaixado. Já. Vamos pro jogo. Pro jogo, pai. Criciúma... Cara, vamos pro jogo. Criciúma tá aqui, é nosso. Vamos pro jogo. A gente saiu de casa, a pé pro Heriberto Wilson, veio o Criciúma e a América. Perdemos o jogo. O América, o Criciúma já tinha rebaixado. Foi o teu pai mais 4 no estádio? Tinha pouca gente, eu lembro disso aí. Na antiga baixadinha, na antiga geral, na descoberta, que agora é a cabine de imprensa. Isso. Nós ali, porque era mais barato o ingresso, sentadinho, vendo o jogo, o Criciúma perdendo pro América. E o Criciúma rebaixado, o pai fez, não, nós vamos pro jogo do Criciúma. Nós vamos. Em 85, antes de sair, eu tinha 7 anos, eu já usava a camisa do Criciúma. Meu pai e minha mãe já compravam camisa do Criciúma. Então, é isso. Tua mãe também era fanática? Não muito, assim, mas... Impulsionada pelo teu pai? Mais pelo pai. Meus avós, o meu avô era jogador, né? Então, tinha na família, veio do futebol, mas... Então, cara, nunca vi você de 86, de 88, ele falando, nós vamos pro Criciúma porque a gente torce pro Criciúma. E se a gente não encerrar, nós pra baixadinha. Mais ou menos por aí. Fechou, meu querido. Obrigado, hein? Um abraço. Show de bola. Obrigado, Luciano Fernandes. 7º episódio do Douglas de Alma, Garra e Coração. Semana que vem a gente continua. Meus amigos, o 8º episódio, na verdade, aí, falando de 86. Cara, tu pode acompanhar no 92 Rock Pop, todas as informações, entrevistas, esse rádio documentário exclusivo que tem muita história aí, contada pelo nosso Luciano Fernandes, também pelo pessoal do Museu Carvoeiro também e do História Tricolor. História Tricolor, nossos amigos parceiros. Valeu, galera do Tigre, um abraço, fiquem com Deus, até mais. A 92 FM apresenta o documentário Dugas de Alma, Garra e Coração. A história do Criciúma Esporte Clube nos conecta, com Matheus Mastella e Luciano Fernandes.
Patrocínio Pão do Pá. Quem come pão é mais feliz. Shield Car, a proteção veicular mais completa de Santa Catarina. Barcelona Lanches, o melhor x-salada e a melhor tábua da cidade. Joalheria e ótica Lanco, amor que brilha feito joia. Doutor Eduardo Martins, transplante capilar de alto padrão. Vem Cerezucre e torne-se o profissional que o mercado procura. Natiflex Colchões Magnéticos, direto de fábrica em 18 vezes no boleto. Dom Pettini Barbearia Club, marque o seu tempo. E Bombando Carros, seu carro a um clique.